A palavra do Senhor em Lucas 17, 7. Irmãos, como todos falam, eu também vou falar, porque eu também falo. Pensa numa palavra que me desmoronou. Às 7 horas da manhã eu acordei. Nós temos agora, além do escritório, nós temos um cantinho de oração, um quartinho de oração em cima de casa, né? E eu fui para lá e eu chorei o tempo todo. Eu confesso aos irmãos que eu não estudei, eu chorei. Aí depois eu fui fazer almoço com o pessoal, desci aqui para a igreja e chorei. Estou com o rosto inchado de chorar na presença do Senhor. Amém. O quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, e o quanto Ele deseja que nós estejamos na presença dEle. Amém? Espero que eu consiga pregar sem chorar. O tema da mensagem de hoje, o que Deus espera de nós. Eu vou ler 7 ao 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também, vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti, de aprender a Tua profundidade para conosco, o que Tu queres conosco. Senhor, eu te peço, abre, Senhor, Pai, a minha mente, abre o meu coração, os meus ouvidos espirituais, Senhor. Me liga direto ao trono, Senhor, para que eu venha, Senhor, Pai, transpassar aquilo que vem de Ti, Senhor. Que não seja eu, que não seja a minha boca, que não seja o meu intelecto, Senhor. Tudo isso eu rejeito, Senhor, eu ignoro, Senhor. Quero, Senhor, a Tua vontade permaneça, o Teu querer permaneça sobre a minha vida. Que seja o Teu falar, que seja o Teu pensar, que seja o Teu agir através da minha vida. Senhor, eu também te peço a cada dia, abre os ouvidos espirituais, a mente, o coração de cada servo, de cada serva, para que venha receber da Tua palavra, que venha entender e compreender o que Tu tens para falar conosco esta noite. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pela palavra, pelo louvor, por tudo que foi feito, Senhor, porque tudo é para Ti. Tudo é para Ti, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa passagem, ela é Jesus falando, né? Jesus começa em Lucas 17 falando sobre as parábolas, ensinando os discípulos. Depois ele ensina os discípulos sobre o perdão, que devemos perdoar. Depois ele ensina, porque os discípulos falam: Senhor, acrescente-nos fé.
E aí ele ensina os discípulos a ter fé. Porque o perdão, a fé, o amor ao Senhor, servir ao Senhor, esse é o dever de um cristão, é um dever de um servo. E o Senhor, após ensinar sobre o perdão, após falar sobre a fé, ele citou essa parábola, essa pequena parábola sobre o servo. Servo, ele não dá voz ao seu Senhor, ele recebe o comando do Senhor e o faz. O servo não palpita ao seu Senhor o que deve ou não se fazer. Ele recebe o que lhe é proposto e o faz. A função de servo é essa: é obedecer o seu Senhor e colocar em prática, em obediência, aquilo que foi lhe proposto. Essa é a função do servo. Essa é a nossa função de servo. E o Senhor, Ele diz no versículo 10, Senhor Jesus: assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fazemos somente aquilo que não foi proposto. Nós fazemos e nós seguimos ao Senhor naquilo que nos foi proposto, para que mantermos como servo, mantermos a nossa salvação em Cristo. Não é isso que nós fazemos? E por muitas vezes, querido, nós vemos, eu, por exemplo, vejo pessoas se auto-agradecendo, dizendo: sou cristão, vou na igreja, sou dizimista, faço a obra, faço isso, faço aquilo, não vivo em pecado, vivo dentro do cristianismo, faço uma devocional, e se sente um tal. E por muitas vezes, mas pela misericórdia do Senhor eu não falo, pela vontade de falar não falo, está de um servo inútil. Faz o que o Senhor me propôs para manter a salvação. Porque esse é o dever nosso. Esse é o nosso dever como cristão. Se eu aceitei a Cristo, é dessa maneira que eu tenho que viver. Se eu aceitei a servir Ele, eu preciso viver dessa maneira, ligada a Ele, não pecar, viver uma vida de santidade com Ele. Isso não é um mérito nenhum a respeito disso. E infelizmente, tem pessoas que nem como servo inútil conseguem se manter. Porque não obedece ao seu Senhor, não consegue ter uma vida de santificação, vive uma vida mais abundante do que uma vida como servo, vive murmurando, vive reclamando, coloca-se como um peso servir ao Senhor, coloca-se como um peso ser servo do Senhor. Não consegue nem atingir o mérito que é proposto a ele de servo inútil. Irmãos, é dura essa mensagem. O começo depois vai dar uma aliviada. Fica tranquilo. Mas a gente precisa se alertar, a gente precisa acordar. E quando a gente quando a gente fica como servo inútil somente, e a gente começa a murmurar, e a gente começa a colocar peso em nossas vidas, porque isso acontece, queridos. A gente começa a colocar em nossas vidas peso, como se servir ao Senhor fosse um peso para nossas vidas. Porque parece que a gente está já atarefado com aquilo,
palavra dele fala em Mateus 11:6. Para aqueles que acham motivo de tropeço servir ao Senhor, que acham um fardo servir ao Senhor. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Na versão NVI, se eu não me engano, está assim: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aquele que não achar em mim um fardo pesado. Aquele que não ficar murmurando por me servir. E aí eu fui no dicionário, falei, deixa eu ver o que é o oposto do bem-aventurado. Por quê? Porque se bem-aventurado é aquele que não acha motivo de tropeço no Senhor, a pessoa que faz isso ela é o oposto. E aí no dicionário diz assim, que o oposto do bem-aventurado é azarado, péssimo, infeliz, pobre e triste. A pessoa que coloca motivo de tropeço servir ao Senhor é uma pessoa pobre, é uma pessoa triste, é uma pessoa infeliz. Aonde está servindo ao Senhor? Infeliz, triste. Por quê? Porque não consegue ter prazer, não consegue se alegrar no Senhor. Não consegue enxergar as maravilhas do Senhor. Só consegue enxergar obstáculos. Amados, nós temos que abrir os nossos olhos e fechar mais a nossa boca. Nós precisamos, por muitas vezes, pedir perdão, porque por muitas vezes nós murmuramos e falamos: a vida de crente não é fácil. Colocamos o Senhor como motivo de tropeço para as nossas frustrações, pelo que nós estamos passando, culpamos ao Senhor. Quem não faz isso, ele continua aí levando para lá, quero aprender com você. Nós precisamos nos atentar no que a nossa boca fala, no que o nosso coração está dizendo a nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. A gente se frustra muitas vezes com situações, com circunstâncias, e culpamos ao Senhor. Erros nossos que nós causamos, que nós fomos e não obedecemos ao Senhor. E nós nos frustramos com isso. Nós somos servos. Nós temos que servir ao Senhor com alegria, nós temos que servir ao Senhor com prazer. Mas o Senhor nos chamou apenas para nós sermos servos. Ele deseja muito mais de mim, de você. Ele não deseja que ficamos num patamar de servos inúteis, que só faz aquilo que foi lhe proposto. Não. Ele deseja mais de mim, de você. Ele deseja que nós subimos de patamar. De servos viramos amigos, de amigos, filhos, herdeiros e co-herdeiros dele. Ele quer uma intimidade minha e sua. Ele não quer que nós servimos ele para servir para garantir salvação. Não. Ele deseja mais. Ele deseja que nós tenhamos prazer em servir Ele. Que nós tenhamos vontade
Senhor. Ele deseja que nós conhecemos o mais profundo dele, as promessas que ele tem para as nossas vidas, os planos que ele tem para as nossas vidas. Mas para isso a gente precisa acordar, mas para isso a gente precisa dar passos, mas para isso a gente precisa buscar sair da mesmice que nós estamos e procurar um patamar maior no Senhor. E o Senhor permitiu eu separar aqui 4 pilares de elevação, de intimidade para com Ele. E esses 4 pilares, queridos, eu não sei se vocês fazem, se vocês já usam esses pilares, se vocês usam, glória a Deus, usam mais, se vocês não usam, começam a utilizar esses pilares. Porque uma coisa é fato: se você utilizar esses 4 pilares na sua vida, você vai ter um crescimento espiritual maravilhoso. Você vai passar de servo para amigo, para filho, para herdeiro, para co-herdeiro do Senhor. Você vai subir o patamar com o Senhor. Amém? Amém. Vamos para esses 4 pilares. O primeiro deles, vocês estão cansados de ouvir, mas é um pilar fantástico e sem ele não dá para seguir os próximos pilares, que é a palavra do Senhor. O primeiro pilar é a profundeza na palavra do Senhor. Queridos, tudo que eu estou falando é fora o seu devocional. É fora o seu devocional. O seu devocional é o seu devocional. Eu estou falando algo fora, algo mais profundo que o seu devocional. A palavra do Senhor, em Salmo 119, 1, eu vou ler do 1 ao 7. Enquanto a Letícia coloca, deixa eu voltar meu brinco ali. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. O Senhor está chamando de feliz, de bem-aventurado. É aquele, os retos em seus caminhos, aquele que segue o caminho do Senhor, segue a palavra do Senhor. Volta para essa. E que andam nessa lei, e que andam no caminho do Senhor. Verso 2: Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o que eu busco com todo o coração. É feliz? 3, por favor. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Solta aqui. Não, o Salmo 119 inteiro é maravilhoso. Ele só vai falar da grandeza que é a palavra do Senhor. Mas aqui não dá para resumir o salmista falando que bem-aventurado, feliz é aquele que anda conforme a lei do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Porque aquele que anda seguindo a palavra do Senhor não será confundido, não cairá em enganos, terá o seu trajeto bem sucedido.
Não sou eu que estou falando a palavra do Senhor, mas eu posso falar também, porque quando eu desobedeço, eu só me frustro. Creio que eu não sou única. A palavra do Senhor, Deus, Ele foi tão lindo, Ele foi tão maravilhoso em deixar essa pérola para nós. Porque a palavra do Senhor é uma pérola. Porque se eu quero conhecer a mim mesmo, eu vou aonde? Na palavra do Senhor. Porque eu vou conhecer a minha criação, a minha descendência, a minha geração e o meu futuro. Eu vou conhecer na palavra do Senhor. Ele vai me revelar. Se eu quero conhecer o meu Senhor, aquele que eu quero ter intimidade com Ele, é na palavra dele que eu vou conhecer. Eu vou saber a profundeza dele, o que ele espera de mim, o que ele aguarda de mim, o que ele deseja de mim. É na palavra dele que eu vou saber. Não tem outra situação. Somente pela palavra dele eu vou conhecer ele profundamente. Eu vou entender e compreender por que ele me formou, por que eu fui criado, por que ele criou o mundo. O quão grande é o amor dele para comigo. O porquê ele é fiel a mim, mesmo sendo fiel a ele. Por que ele me escolheu? A palavra dele que vai me dizer. Por isso é o primeiro pilar que nós temos que nos aprofundar. É a palavra do Senhor. Porque como eu vou ter intimidade com alguém que eu não conheço, eu preciso conhecê-lo, eu preciso entendê-lo. E é através da palavra dele que eu vou conhecer. É através da palavra dele que um cristão conhece o seu Senhor. Sem ela, a gente se frustra. Por quê? Porque até para mim aprender a orar, para mim interceder, eu preciso entender a palavra. Porque ela vai me direcionar como que eu vou orar, como que eu vou interceder, como eu vou fazer um pedido, como eu vou me chegar diante do Senhor. Quem vai me dizer a palavra dele? Por isso eu preciso de uma intimidade com a palavra dele. Por isso eu preciso manusear a palavra dele. E usar a palavra dele igual o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se ele não for lâmpada, se ele não for luz para você, você vai andar no escuro. E se você andar no escuro, você vai tropeçar. Se você andar no escuro, você vai esbarrar em várias coisas, você vai se machucar. Mas quando ele for lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, que é a palavra do Senhor, a Letícia colocou aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele vai direcionar, é a palavra do Senhor que vai te direcionar o que você precisa fazer, para onde você precisa seguir. É o primeiro pilar. Para a glória do Senhor, nós temos ela de todos os jeitos, de todas as maneiras. Se você quiser ler ela por folha, manualmente, você tem. Se você quiser por aplicativo, você tem. Se você não quer ler, quer escutar, coloca que você escuta também. Você pode fazer de várias maneiras. Ela vai ser, independente da forma que você usar, ela vai ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Porque essa é a palavra do Senhor. É o Senhor dizendo a nós: nela não há mentira, nela não há falsidade, nela não há engano, nela só há verdade.
sobre aquele que nós desejamos e queremos conhecer cada dia. Existe uma frase que fala, mas ela fala normalmente em oração, mas eu vou falar em palavras. Como você quer ir para a eternidade se você não conhece o seu Senhor? Você vai para a eternidade fazer o que lá? Conheça o Senhor, aqui você vai servir a sua eternidade inteira e você vai conhecer Ele através da palavra. Amém? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a oração. Eu conheci a Ele, estou conhecendo a Ele, mas eu preciso ter relacionamento. Quem é casado aqui, quem já foi casado, quem namora, você primeiro conhece a pessoa, depois você tem um relacionamento, não é assim que cria uma intimidade? Ou não? O amor à primeira vista já vai... Acontece, mas a gente cria uma intimidade, a gente passa a conhecer a pessoa, a gente passa a se relacionar com uma pessoa. A oração é isso. Eu passei a conhecer, eu vou me relacionar com ela. Tiago 4:8. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Conhecer a Ele, relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, chegarmos a Deus e Ele chegará a vós. Eu vou ler só essa primeira parte, Tiago. Ele deseja se chegar até você. Ele quer se chegar até você. Mas você tem que se chegar a Ele. Chegarmos a Deus e Ele chegará a nós. Por mais que Ele sabe o que você está passando, por mais que Ele sabe o que você está enfrentando, Ele está só esperando você ir lá conversar com Ele. Se foi algo que foi frustrante, que foi triste para você, fica assim, não. A gente vai dar um jeito, eu sou seu Deus. Pode deixar, se essa porta fechou, eu estou preparando uma melhorzinha para você.
Isso basta. Gente, é um relacionamento maravilhoso a oração. Você conhece Ele através da palavra. E aí você busca uma intimidade com Ele. Em Mateus 7,7 mostra que quando a gente já começa a usar esses dois patamares, a gente já sai do patamar de servo inútil. A gente já passa a ser amigo, a gente já passa uma intimidade gostosa. E aí olha o que ele fala para mim, para você: pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Põe no outro. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se. Queridos, isso não é para servo. Isso não é para servo. Isso é para mim. Isso é para quem tem intimidade. Não é para qualquer um. É quando você tem intimidade, você já chegou, você tem um relacionamento, você conhece o seu Senhor. E aí você vai: Senhor, me dá isso, eu quero tanto, almejo tanto. Ele vai te dar. Hoje eu aqui na igreja, eu falei: Senhor, me dá um abraço apertado. Eu estou precisando tanto de um abraço apertado. Irmãos, ele me envolveu de uma maneira que quando eu percebi, eu passei 2 horas abraçada com o meu Senhor. Estou chorando no braço dele, recebendo o amor dele, porque foi instantâneo quando eu pedi para ele veio. Que é maravilhoso, queridos. Quando a gente pede, quando a gente deseja algo, a gente testemunhou sobre o apóstolo Marcos, a gente pediu: Senhor, abre a porta. A porta está sendo fechada. Chegamos lá, a porta estava escancarada. E a cirurgia foi feita. Queridos, a diferença de servos, para mim e para filho, há muita diferença. Esse nível já está num patamar maior de intimidade e relacionamento com o Senhor. Já está no nível superior. E é lindo, e é lindo. O relacionamento com o Senhor é maravilhoso. Creio que todos já provaram nesse relacionamento. É uma intimidade maravilhosa. Vamos para o terceiro. Nós já sabemos quem Ele é, nós já o conhecemos através da palavra. Eu não estou falando, queridos, para você ler primeiro toda a Bíblia para depois começar a orar. Não, pode fazer tudo junto, tá? Amém? Senão só hora que manda, você vai começar a orar e aí vai começar. Não, é tudo junto. Você vai conhecendo as profundezas dele. Ele vai mostrando para você a profundeza dele. O terceiro, consagração. Consagração, abre Provérbios, por favor, 16. Irmãos, consagração é algo que, infelizmente, eu falo isso com tristeza, poucos cristãos exercem. Poucos fazem consagração ao Senhor. E o Senhor espera tanto isso de mim, de
intimidade comigo, com você. Eu vou ler até o 3. Ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor alivia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu quero enfatizar, queridos, o verso 2, na parte A. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Aqui. Queridos, quando nós não nos consagramos ao Senhor, nós temos intimidade, nós temos relacionamento, mas nós não nos consagramos. É muito fácil, entenda o que eu vou dizer a vocês, você cair no engano do seu coração. Por mais intimidade que você tenha, por mais relacionamento que você tenha com o Senhor. Sabe por quê? Porque a consagração ao Senhor, você está se expondo a Ele, você está se dedicando a Ele, você torna-se mais sensível a Ele. Quando nós passamos a nos consagrar ao Senhor, nós estamos deixando de lado as nossas vontades, os nossos quereres e se dedicando a Ele. Entenda, a consagração é diferente do jejum. A gente vai chegar no jejum. A consagração é algo de um relacionamento com Deus, de uma separação sua com Deus, aonde vai te deixar mais sensível a Ele, e você não vai cair nos enganos do seu coração. Por quê, queridos? Como nós caímos no engano do nosso coração? A gente tem a nossa vida aqui com Deus, a gente tem aquela comunhão, lê a palavra, faz oração, aquilo. Amém? Mas a gente não coloca, não consagra o nosso ser, a nossa vivência, o nosso intelecto, o nosso corpo ao Senhor. A gente age por nós mesmos. E por muitas vezes vem uma ideia legal no nosso coração. Nossa, bacana. Parece até inocente essa ideia. Vou executar. Fui. Consultou ao Senhor essas ideias dele? Consagrou ao Senhor essa ideia? Esperou a resposta do Senhor, assim como diz no verso 1, né? Ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Vem a resposta do Senhor. Sabe o que acontece? A gente quer tudo para ontem. E a consagração exige de você um tempo de espera no Senhor. A consagração exige paciência de nós. Exige dispor nosso com Deus. Trabalha a ansiedade, que a gente está consagrando. Trabalha a ansiedade de uma forma espetacular. Porque a gente aprende a descansar no Senhor sobre cada propósito. Porque por muitas vezes o plano, assim como diz o verso 2, né? Parece ser puros, parece ser bons, parece que não tem nada de errado. A gente não vê nada de errado. Mas o nosso coração é enganoso. Por muitas vezes, olha o que acontece. Nós nos frustramos em algo,
E para corrigir aquilo que nós frustramos, surge uma ideia legal, que a gente, esse não deu certo, vamos para o plano B. Surgiu essa ideia legal, parece ser bacana, vai. Não buscou o Senhor, não se consagrou ao Senhor. Vai lá, se frustra de novo. Poxa, eu me frustrei porque eu não fiz isso. Agora eu vou fazer desta maneira. Um plano legal, vai se frustrar de novo. Não procurou o Senhor. Não foi igual ao versículo 3, consagre tudo ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Porque quando eu vou de encontro com o que o meu coração, com o que o meu intelecto quer, ele não vai estar sujeito ao Senhor, ele vai estar sujeito a mim. Mas quando eu consagro, eu modifico a fórmula, eu vou aguardar a resposta do Senhor. Eu vou aguardar a direção do Senhor, porque eu consagrei a Ele, eu estou esperando. Não importa o que o povo me dizer, não importa o que falar, eu vou esperar no Senhor. Porque eu sei que não importa o tempo que eu esperar, quando vier a resposta vai ser bem sucedida. Outra parte também de consagração, queridos, é sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, que precisa ser transformado. Nós precisamos passar por transformação. Nós precisamos passar por renovo. Sabe por quê? Nós acostumamos a maneira que nós vivemos. Nós caímos em rotina com frequência. E aí o pecado ele vai vindo devagarzinho. O inimigo vai trabalhando devagarzinho e vai nos afastando do propósito do Senhor. Por isso a importância da consagração do nosso corpo, da nossa mente ao Senhor. Romanos 12, por favor. Eu vou ler o 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Eu vou repetir o 2. Não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado. Quando eu me consagro, eu passo por uma transformação no Senhor. Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Queridos, temos que nos consagrar ao Senhor, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca. O que o nosso corpo tem feito? O que a nossa mente tem aprendido? O que os nossos olhos estão vendo? O que a nossa boca tem falado? Nós vemos hoje redes sociais. Vamos lá, nós vemos hoje tecnologias, aonde tem tirado o tempo do cristão, o tempo de consagração do cristão. Telejornais, novelas, séries, rede social, joguinhos, videogame, joguinho no celular. Tudo tem afastado, tudo tem tirado, roubado o tempo do cristão.
Não é pecado. Você jogar não é pecado. Você assistir não é pecado. Mas só é pecado quando tira o tempo do seu Senhor. O tempo que era para você estar lendo a Bíblia, que era para você estar orando, que era para você estar se consagrando, torna-se pecado. E você começa a ser corrompido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você tem feito isso? É autoanálise. É autoanálise. A consagração, queridos, é quando você... É parecido com o jejum, mas é algo que você deixa de fazer, que sacia a sua carne, que sacia, né, que traz alegria para você, mas não vem de Deus, não provém de Deus. Então você esquece esse tempo e fala: esse tempo eu vou me dedicar ao meu Senhor. Eu vou me dedicar lendo livro, vou me dedicar lendo a Bíblia, vou me dedicar em oração, eu vou me dedicar buscando, aprendendo mais do meu Senhor. Eu vou usar esse tempo em benefício de conhecer o meu Senhor. Você está se consagrando a Ele. Você está se dedicando a Ele. E isso forma um vício maravilhoso. Por quê? Porque você começa a perder interesse por muita coisa. Porque você quer conhecer, você quer ir mais profundo no Senhor. E aí você começa a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Porque, infelizmente, queridos, a tecnologia, além de roubar o tempo de Deus, ele tem roubado o tempo da família. Tem roubado o tempo que era para você ter em comunhão com a sua família. Todos na frente de uma telinha. Estou falando que é errado, não tem mesmo. Né? Em casa a gente passou praticamente a tarde, né? Assistindo a série do CSI, SWAT. Em família, a gente ria junto, a gente brincava junto. Tinha episódio que a gente já tinha visto, contava para a Letícia, ela estava nervosa. A gente estava lá ali. Essa é uma tarde gostosa. Mas quantas famílias não conseguem passar um tempo gostoso, que está todo mundo na telinha da TV e na telinha do celular ao mesmo tempo? Um não consegue diálogo com o outro. Precisamos parar para pensar e nos consagrar. Por quê? Porque família é bênção do Senhor. Família é um projeto do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que passar um ano primeiro. Se você está passando um momento em família, rindo, um assunto gostoso ali, é saudável. O Senhor se alegra com isso também. É gostoso. E nós precisamos nos consagrar, passar mais tempo com o Senhor. Aprender, quando acordar, consagrar o nosso dia ao Senhor. Por mais que você saiba que esse dia vai ser um dia desgastante, que esse dia tem uma bucha para resolver, consagre ao Senhor. Coloque diante dele: Senhor, eu consagro meu dia a Ti, meu dia vai ser abençoado. Porque eu estou consagrando a Ti. O inimigo não tem poder sobre o meu dia é Teu. Está passando um momento que a família consagre cada um. Consagre sua família ao Senhor. Quem é que consagra
mas tem um tempo de consagração, Senhor. Eu desafio aqui, faça isso uma vez por semana. Uma vez por semana, pegue um horário, fala, esse dia eu não vou assistir novela, esse dia eu não vou entrar em YouTube, esse dia eu não vou entrar em nada, esse dia eu vou ficar de consagração com o Senhor. Seja algumas horas que dá, que você chega do serviço que dá, se tranca no quarto e se consagra ao Senhor esse tempo. Depois você me conta o quão maravilhoso que foi. Eu tenho aprendido a consagrar cada vez mais ao Senhor. Eu me peguei, queridos, eu não vou mentir não. Eu me peguei, era para entrar 10 minutos no Instagram, na rede social, de repente, eu sou seu tempo. Eu falei, Senhor, eu estou desde o dia 10, se eu não me engano, sem as redes sociais. A única coisa que Deus permitiu eu postar, algumas coisas que eu estou com o WhatsApp, e aí eu coloco no status coisas da igreja, e coloquei o dia do aniversário de casamento do apóstolo Marcos, que foi segunda-feira. A única coisa que o Senhor permitiu eu colocar no stories, porque aí você não consegue ter contato. Eu fui direto, coloquei direto lá. A única coisa que eu fiz, não estou entrando. E queridos, peguei esse tempo e falei, esse tempo vai ser de leitura. Esse tempo vai ser de consagração. Já li mais de 55 versículos. Eu estava roubando o tempo do Senhor nas redes sociais. É uma vergonha isso, é uma vergonha. Mas não vou mentir. E eu falei, Senhor, eu coloquei no culto todos eles. TikTok, Facebook, Instagram. Eu só estou com o YouTube e o WhatsApp. Porque eu movimento muito esses dois para uso de ensino. E o WhatsApp eu oro por muitas pessoas, então é uma ferramenta que eu utilizo bastante. O resto eu ocultei, não tirei, mas ocultei. E eu falei, Senhor, eu não vou voltar com eles. Vai ficar lá de vez em quando eu entro. Porque parece, gente, eu não sei vocês, mas parece loucura isso. Você olha, você abre. Alguém mais é assim ou sou eu? Só eu, né? Falei, não vou mais deixar na tela. Mas é real, parece que você olhou o negócio e já parece que o negócio abriu para você. Aí na hora que ele abre, você quer olhar stories, você vê um negócio legal, aí você clica para ver um vídeo legal e começa a pôr para cima. Quantas horas a gente fica nesse negócio? Automático. E isso tem perdido o nosso tempo. O tempo valioso não pertence a quem é o Senhor. Volta a dizer, não é errado você entrar em rede social, mas torna-se pecado quando ele tira o tempo do seu Senhor. Porque o dia passa e você não fez nem o seu devocional. É a realidade. Que uma telinha hoje tem feito, porque eu não assisto séries, só essa série do CSI que de vez em quando, CSI não, é SWAT, que de vez em quando tem uma temporada lá e a gente gosta de assistir. É a única série que eu assisto. Eu acho que é série, né? Chama. É a única que eu assisto. Mas eu sei que tem pessoas que entram numa série e enquanto não vê o fim daquela série, parece que tem continuação e vai perde todo o tempo. E vai, são coisas que consomem a nossa vida. Então nós precisamos ter um alerta e aprender a nos consagrar mais ao Senhor. Deixa eu voltar aqui. Levíticos 20, versículo 7. Amados,
para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso tempo, para nós não nos consagrarmos ao Senhor. Precisamos nos alertar. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando nós consagramos a Ele, nós estamos nos santificando nele. Nós estamos santificando o nosso corpo, nossos olhos, ouvido, mente, coração, a Ele. Por quê? Porque nós estamos dedicando a Ele esse tempo, as nossas vidas, deixando de ver coisas fúteis, para conhecer mais profundo a Ele. E quando nós consagramos e santificamos a Ele, Ele vem e nos santifica. Quando eu esqueci o endereço, mas quando fala sede santo, pois eu sou santo, aí a gente fala, como bom ser santo? É se consagrando. Porque esse título, esse atributo não é mérito seu de santidade, porque é Ele que santifica. Não é você que se santifica. Sede santo, pois eu sou santo. E aqui ele fala: guardai o meu estatuto e cumpri-los. Eu sou o Senhor que vos santifica. Ele nos santifica. Nós não precisamos desse esforço. Como você ser santo? A gente não sabe como ser santo, gente. A gente sabe se não é pecador, como ser santo, não. Mas a gente sabe o caminho da santidade. Como se santificar? É se consagrando a Ele, se dedicando a Ele. E Ele vai nos santificar. É dessa forma. É simples. Mas precisa de um esforço meu, um esforço seu, para que isso aconteça. Amém? Amém. Então nós conhecemos aqui três pilares, né? O conhecimento, conhecer ao Senhor, relacionamento, conhecimento, palavra, relacionamento, oração, e santificação, que é a consagração ao Senhor. E agora nós vamos para o quarto, que é o jejum. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui se consagra? 3. Glória a Deus. Sei que esse número vai aumentar. Quantos aqui jejuam? Oh, glória. Já aumentou. Glória a Deus. E vai aumentar. Em nome de Jesus. Gente, o jejum, quem me conhece mais profundo sabe que eu amo o jejum. Eu jejuo bastante. Pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Mateus 6,16. O jejum, ele é maravilhoso. O jejum é quando nós matamos a nossa carne, literalmente, e alimentamos o nosso espírito. E quando jejuais, não vos mostrei conquistado como hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Próximo, por favor. Tu, porém, quando jejuais,
ou com jejum. E muitos usam esse texto, por isso que eu coloquei esse texto, de uma forma errônea. Eu falo muitos porque, infelizmente, até pastores usam de uma forma errônea. Porque falam, não é para falar que você está jejuando, não é para falar do jejum. Não fosse para falar, Jesus não tinha para colocar na Bíblia. Não fosse para seguir, Jesus não tinha colocado na palavra dele. Não é para você demonstrar sofrimento sobre isso. Não é para você colocar isso como um peso sobre a sua vida. Jesus quer que você jejue. Ele deseja que você jejue. Ele quer que com isso faça parte de prática cristã sobre a sua vida. Assim como os demais. Assim como a palavra do Senhor, assim como a oração, assim como a consagração. Ele deseja que faz parte da sua vida. Se ele não desejar, ele não ia colocar assim. Mas quando jejuares, ele não colocou se você jejuar, não. Mas quando jejuares, porque ele espera. Lava o teu rosto, unge a tua cabeça, dá um sorrisão, morreu de fome, mas vai! Sai feliz e contente, porque o teu sacrifício é intimidade com Ele. Não tem que servir de dó para as outras pessoas, nem falar que você é um santarrão porque você jejua. Não é para te engrandecer e nem para ninguém ficar com dó de você, porque só Ele sabe, porque só Ele sonda o seu coração e sabe o quanto sacrificante está sendo para vocês. Você pode falar sim que você está jejuando. O bom será que todos os cristãos jejuem, porque o jejum ele mata o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Quem conhece a minha transformação, queridos, pensa numa pessoa que jejuou para ter a transformação que eu tive. Não era uma pecadora, mas não subi no culto nem que me pegasse. Morri de vergonha. Não sabia como lidar com várias situações. Eu fui na raça. Eu fui me humilhar diante do Senhor, porque o jejum é uma humilhação. Jejum é uma humilhação. E falar, Senhor, nego tudo isso que sou. Vou jejuar de ti porque eu quero aprender mais de ti. Eu quero ser aquilo que tu queres que eu seja. O jejum praticamente é você se humilhar, você negar a si mesmo e se entregar. É colocar o Senhor como principal da sua vida. Senhor, aquela pizza maravilhosa de frango catupiry, eu não vou comer, Senhor, porque tu és mais importante do que ela. Pode deixar aí. O Senhor é mais importante que ela. Eu vou negar. Aquele cafezinho, eu peguei uns carros aqui. Aquele cafezinho de manhã, café preto gostoso. Senhor, tu és mais importante. Eu vou negar ele. Por amor a ti. Estou pegando uns caldos, né? O Luciano está aqui rindo, querendo me matar, mas está rindo. Mas, gente, é a realidade. O jejum é quando você nega aquele desejo, aquela coisa que você gosta, porque crente gosta de comer. Você acha que Jesus, né, Deus fez o jejum por quê? Porque sabia que crente não vai comer. Falou, eu vou pegar ali naquele carro. O povo come, que é uma beleza, vou pegar.
morre, aonde a gente mata a nossa carne e entrega ao Senhor como sacrifício vivo ao Senhor. E Ele quer que nós jejuamos? Eu acho que Ele quer. Ele quer quantos jejuares. Aí você vai em Mateus 6, mesmo no verso 5, coloca Ele. Da mesma forma, Ele fala da oração. E quando orares? Quando jejuares? Quando orares? Porque Ele deseja de mim, de você, a oração. Ele deseja de mim, de você, o jejum. Da mesma forma que Ele deseja que nós manejamos bem a palavra, que nós nos consagramos a Ele, para Ele nos santificar. Gente, Ele é tremendo. Muitos aqui levantaram a mão e sabem o quão lindo é, o quão gostoso, o quão prazeroso é você jejuar. Isso tem que fazer parte da sua vida, como prática cristã. A consagração e o jejum, pelo correto, pelo menos uma vez por semana, deveria ser prática na sua vida. Aonde você vai abster os seus desejos, as suas vontades e se colocar à disposição. Quando jejuares, é intimidade. Não demonstre às pessoas. Pode falar, eu sou uma pessoa que jejua, eu estou em jejum, estou jejuando, não tem problema, principalmente na família. Porque tem os abençoados que você está jejuando, passa o mês inteiro, não compra uma pizza, não compra um chocolate, gente. É incrível. Vai você jejuar. Ainda compra o gosto que você gosta. Então é bom falar. Estou de jejum. Para que haja misericórdia na vida deles, compaixão na vida deles, e eles te ajudam nesse sentido. Mas se não ajudar, você tem que abrir aquele sorriso, agradecer e falar: estou de jejum. É o que acontece. Sempre com um sorriso no rosto. Porque o que você está passando, o sacrifício que você está passando, é só Deus que tem que saber. As pessoas não têm que saber o quão sacrificante está sendo. Por isso que uma frase que Luciano Subirá, eu acho muito interessante, eu falo meu jejum e minhas regras. Porque intimidade é Deus. Se eu proponho, vou falar por mim, vamos lá. Senhor, eu vou ficar uma semana sem tomar café da manhã. Amém. Para alguns, falar: nossa, para outros, falar: tanto faz. Vou ficar só sem café da manhã. Se eu falar: eu vou ficar um mês sem tomar leite com chocolate, para alguns vai mudar alguma coisa? Porque para alguns leite com chocolate e nada é a mesma coisa. Mas para mim é um sacrifício. Se a Luciana falar para mim: eu vou ficar uma semana sem café, olha a fé. Olha a fé. Um dia. Sem café, eu posso virar para ela: que jejum é esse? Não tomo café. Vocês entenderam a lógica? É pessoal. Eu não posso julgar o seu jejum, porque é sacrifício de intimidade seu com Deus. O que para você é sacrifício, para mim é bobeira. Para mim é tiraria de letra. Tem gente que fala: eu vou tirar o almoço.
Eu fico dias jejuando. Eu não posso julgar você. Porque você vai tirar um almoço. Para você isso é sacrificante. É lógico, queridos, entra dentro de um sacrifício, tá? Eu não bebo café ao fazer jejum de café, jejum tolo, por favor. É algo que realmente vai fazer falta para você. Amém? Porque não adianta você fazer um jejum tolo. Vai ser realmente tolo, porque não vai ser sacrifício seu. E de comida. Mas, queridos, o jejum ele é maravilhoso. Aonde vai matar a nossa carne? E eu vou falar um pouco. Coloca o Joel 2,12. E eu vou ler Joel 2,12 e eu vou falar algumas formas do jejum. Para ajudar vocês, porque eu quero que vocês jejuem. O Senhor tem desejo que vocês jejuem, eu também. Amém? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: converta-se-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e prantos. É humilhação, gente. Não é fácil. Eu estou me convertendo ao Senhor. Eu estou me chegando no Senhor. Eu estou entrando numa profundidade de intimidade com Ele, onde eu estou matando a minha carne. Aí eu falo: o jejum vai ficar só sem alimento? Não. Usa os demais 3 pilares junto, por favor. Oração, palavra e consagração. Não se faz jejum sem propósito. A não ser que seja um jejum intermitente para emagrecer, para alguma coisa. Mas jejum tem que ter um propósito. Se posicionar aqui diante do Senhor sobre algo que você quer, para um crescimento espiritual. Jejum, o Senhor deseja de mim e de você, para que a gente dê valor em tudo que nós recebemos dele. Quando a gente jejua e recebe, parece que a gente valoriza mais, né? Parece que o negócio dá um up maior. Porque Ele deseja. Ele deseja que a gente se humilhe, que a gente não venha com soberba, não. Mas que a gente venha com humilhação, com choro, dizendo: Senhor, eu não sou nada. O Senhor é tudo em minha vida. Eu sou dependente teu. O Senhor que está no comando, nada mais importa além de ti na minha vida. Porque você se abstém dos seus desejos. Queridos, tem várias formas de jejum, eu vou citar algumas. Existe o jejum que você tira alguns alimentos num período de tempo. Alimentos que realmente vai fazer falta na sua vida. Alimentos que você consome diariamente e não fica sem, sabe o quê? Tipo café, tipo arroz e feijão, tipo... É aqueles... Propõe, coloque um propósito no Senhor. Mas que esse propósito não seja uma troca de moeda. Porque o Senhor não trabalha com troca de moeda. Eu vou fazer o jejum para o Senhor fazer isso. Não. Mostre-se desejoso dentro do propósito que você quer. Senhor, eu quero isso, mas eu quero que a sua vontade permaneça. Eu vou jejuar no Espírito disso. E sabe o que vai acontecer quando não é troca de moeda? Se aquilo não for a vontade do Senhor, Ele vai tirar esse desejo do seu coração, Ele vai mudar o seu pensamento. Mas se for, Ele vai te dar vitória. E é lindo o trabalhar do Senhor. Por isso que eu falo que não é troca de moeda. Senhor, eu vou jejuar para o Senhor me dar isso. Não funciona, não faço. Não dá
gaste seu tempo. Vai ser um jejum intermitente. Não faça. Coloque-se num propósito, algo que realmente você quer e que você vai valorizar. Amém? Outra forma de jejum é tirar, uma alimentação, das principais alimentações do dia. É uma forma de jejum por um tempo prolongado, o tempo que você determinar com Deus. Amém? Outra forma de jejum fica horas sem comer. Tempo determinado você com Deus. Outra forma de jejum fica dias sem comer. Lembrando que quem fizer de dia sem comer, por favor, beba água. Não prejudique a sua saúde. Amém? Fique na água. Mais de 24 horas sem água é um perigo para o seu corpo. Entenda isso. Amém? Então são formas de jejuar. Formas de se consagrar. Existem várias. Existe um jejum que o Senhor pede para nós. Alguém já fez um jejum aqui que o Senhor me solicitou? Senhor, solicita. Quando o Senhor solicita um jejum, fala, eu quero que você jejua por tanto tempo sobre essa situação, isso, aquilo. Ele quer um crescimento espiritual sobre a sua vida, ele tem algo maior para a sua vida. Ele está te dando a oportunidade de um crescimento espiritual. A regra é dele. Aí muda. A regra é dele. O jeito é dele. Parece que a gente não vai conseguir, parece que é impossível. Mas é Ele que vai nos fortalecer, Ele que vai nos sustentar. Amém? Se o Senhor pediu um jejum para você, não tem jejum. Amém? Ele vai te sustentar. Amém? Isso é uma intimidade. Conforme você vai jejuar, conforme isso for comum na sua vida, logo Ele pede, Ele vai te pedir. E é maravilhoso. Eu pude já experimentar em algumas vezes na minha vida esse jejum. E foi assim de uma forma maravilhosa, tremenda. Amém? E tem o jejum que todo mundo conhece, o jejum de Esther, que durou 3 dias, que foi o jejum de urgência. Quando há convocação de algo, gente, o povo estava para ser morto, Esther convocou o jejum, todos ali jejuaram por 3 dias, e o Senhor deu a vitória ao seu povo. Existe o jejum de Daniel, que é onde ele, falou, não comerei dos manjares do rei, só vou comer o fruto da terra. E lá ele ficou, para um fortalecimento espiritual. Então tem várias formas de jejum. Se você quiser conhecer mais, depois vem conversar comigo, não vou pegar o tempo, mas, queridos, esses 4 pilares: conhecer ao Senhor, que é a palavra dele, se relacionar com Ele, que é a oração, se consagrar a Ele, santificação, e jejuar, que é você se humilhar e reconhecer Ele, que nada mais existe de importante na sua vida além dele. Você criou ali uma intimidade fantástica com o Senhor. Ninguém te segura. É só de bênção em bênção. É só de vitória em vitória. Coloca João 15:15. E o Senhor quer que você saiba. Não sei a sua situação, não sei como você está. Se você talvez está como um servo inútil que só está fazendo aquilo que lhe foi proposto, ou se você já avançou, se você está um pouco mais além, ou se você está bem além. O Senhor quer que você cada dia mais avance, que você cada dia mais vai além dele. Você vive a eternidade desde já sobre essa terra. A gente não tem que esperar a eternidade para
Senhor, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, entrar no Santo dos Santos. Não, você pode fazer isso aqui na terra. João 15,15, já não nos chamamos mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O servo não conhece o Senhor, não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Quando a gente começa a utilizar esses patamares, a gente começa a ter intimidade, a gente passa a saber. Mas não para por aí, coloca Romanos 8,15. Nós indo além, nós tornamos filhos, herdeiros e cordeiros dele. Uma intimidade, um relacionamento maravilhoso. Porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estarem em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Já mudou o patamar aqui. E se nós somos filhos, somos novos herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa parte aqui é fantástica, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de nós a ser revelada. Quando a gente começa a utilizar esses patamares, a glória do Senhor começa a ser revelada para as nossas vidas. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele espera que nós nos manifestamos diante dele, para a glória dele. Porque a criação sujeitou a verdade, não por vontade, mas por causa do que se sujeitou. E essa parte é muito forte. Porque nós somos aquilo que nós sujeitamos. Se nós sujeitamos a Deus, seremos santificados e abençoados. Mas se nós sujeitamos a prazeres da carne do mundo, nós vamos padecer. Na esperança, verso 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada para a servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É tremendo o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. Ele tem algo grande. Ele tem coisas maiores para mim e para você. Ele não quer que a gente fique estacionados como servos. Ele quer que nós cresçamos nele, que nós vivamos para a glória dele, glorificando, exaltando o nome dele, tendo prazer nele, tendo vontade de estar com ele. Ele deseja isso de mim, de você. Ele não quer que a gente viva de umas mesmices. Ele quer que nós vivamos glorificando o nome dele. E não somente glorificando, mas participando da glória dele. Amém? E que nós possamos, queridos, que nem Gálatas 2:20 fala, não jamais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais essa vida, mas eu tenho uma vida em Cristo, porque Ele vive em mim. A minha vida foi transformada. A minha vida é transformada de glória em glória, porque eu pertenço ao Senhor, o Rei da glória. Aleluia. Agradeço a Deus por poder trazer essa palavra, essa chave.
aos irmãos. Uma chave, queridos, os 4 pilares. A gente vê homens e mulheres de Deus sendo usados tremendamente de uma forma sobrenatural aí fora. E muitos pensam, não é para mim isso. Mas, amados, Deus não te tomou para quem é. Ele falou para todos aqueles que têm fome e sede. Não é para grandes homens e grandes mulheres, não é para apóstolos, não é para pastores, é para todos aqueles que têm fome e sede dele. Ele quer se apresentar, ele quer que você tenha prazer, ele quer que você ponha a mão no enfermo e esse enfermo seja curado, ele quer uma vida de intimidade, ele quer, ele deseja de você, mas depende de nós nos esforçarmos para chegar num nível cada vez maior com o Senhor. Assim como a palavra do Senhor tem águas mais profundas, podemos voar como águia. Não existe limite para o nosso Deus, para que Ele possa fazer pela sua vida, pela minha vida. Não há limite. Quanto mais buscarmos, quanto mais formos, mais dele vamos conhecer e vamos viver. Amém?